você pensa que tá tudo errado e negativo e que ainda vai piorar, piorar. Pra todo mundo a vida é difícil, mas todos fazem seu sacrifício pra melhorar, pra melhorar. Lá vem o sol. Boa noite, meu povo! Para derreter as nuvens negras, para iluminar o fim. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas, bem-vindos. Para inspirar os seus desejos, pra fazer você encher o... Pra gente falar sobre raiva, botei uma musiquinha fofa. Tudo bem com vocês? Falem pra mim. Vamos trabalhar então, meu povo? Vamos falar de sentimentos. Deixa eu baixar aqui. Ai, que música fofa, né? Vamos lá, meu povo, então. Falando de sentimentos. Sejam muito bem-vindos. Compartilhe essa live com as pessoas que vocês amam, porque a raiva todo mundo sente. Então, assim, quem falar, não, eu sou uma pessoa que eu não sinto raiva. Quem falar isso, no final vai mudar de opinião, porque eu vou mostrar que a raiva, ela tem várias faces, várias máscaras que a gente usa para colocar nossa raiva no mundo. Então, por que eu decidi fazer essa live falando de sentimentos? Porque a gente precisa entender como que os sentimentos eles vão construindo o nosso mundo mental. E quando a gente consegue acessar o sentimento, quando a gente consegue organizá-lo, a nossa vida, ela também se organiza. Entendem isso, meu povo? Então hoje vamos falar da raiva. Mas antes de falar da raiva propriamente dita, eu quero falar para vocês da diferença entre emoção e sentimento. Vocês sabem qual que é a diferença entre emoção e sentimento? Muito boa noite, seja bem-vindo! Vocês sabem a diferença entre emoção e sentimento? Ó, meu pai entrou cedo hoje. Boa noite, pai. Apertem no aviãozinho, compartilhe essa live que vamos fazer a gente fazer a raiva trabalhar a nosso favor. Gente, então vamos lá. Quando a gente fala de emoção, a gente está falando de uma reação. Então, emoção é algo rápido, reativo, efêmero. Então, assim, eu tenho a raiva na emoção, tenho, né? Quando eu respondo de forma reativa, quando eu falo sem pensar, então isso é a raiva como emoção. A raiva, o sentimento, o que é o sentimento? É quando eu tenho uma construção, quando eu uso o meu cognitivo para poder construir esse sentimento de raiva no meu mundo interno. Entendem isso? Então, a raiva é uma reação, o sentimento é uma construção. Então, hoje, quando eu vou falar de raiva, eu tô falando do sentimento raiva, tá? Embora a raiva, ela pode ser tanto uma emoção quanto um sentimento, certo, meu povo? É preciso a gente saber diferenciar essas duas questões de emoção e sentimento para a gente entender que, por muitas vezes, o medo, por exemplo, o medo é uma emoção e é um sentimento ao mesmo tempo. Tem um caráter que a gente fala dual, né? Então, o medo, enquanto emoção, ele nos protege, ele faz com que a gente recue quando um carro passar perto da gente na rua,
né? Ele faz com que a gente cuide o semáforo, coisas assim. Agora, o medo enquanto sentimento é aquele algo que a gente constrói e começa a alimentar. Certo, meu povo? Entendem isso? Entendido? Coloque aqui o ok para mim seguir, porque essa live, apesar de ser bem simples, ela é complexa, porque entender, gente, esses movimentos dos sentimentos, a gente vai começando como mapear os nossos sistemas internos. Então, isso causa um cansaço, causa uma emoção também. Então, é preciso que vocês entendam esse início, certo? Ó, o meu filho entrou direto da Colômbia. Muito boa noite. Esporte Beija-Flor, boa noite. Clau, boa noite. Dulce. Gente, então vamos lá. Por que eu tô escolhendo falar de sentimento e não de emoção? Porque é através dos sentimentos que eu consigo fazer algo produtivo para minha vida. Entende? Então, assim, o que eu preciso fazer primeiro em relação aos sentimentos? Entender que eu preciso aceitar que eles existem. Existem aonde? No meu mundo mental. Então, se eu falo que eu sou uma pessoa que eu não tenho raiva, eu não consigo acessar minha raiva para trabalhar ela ao meu favor. Entendem, gente? Então, o que acontece? Só aceitando que eu posso fazer algo produtivo a respeito. Então, quando eu falo aceitar o sentimento, é pensar sobre ele. É isso que eu falo. A gente precisa aceitar, é pensar sobre esse sentimento, certo, gente? Quando a gente acessa esses sentimentos, a gente consegue perceber as ricas mensagens que o nosso inconsciente nos manda para que a gente promova a nossa cura, o nosso autoconhecimento e o nosso amadurecimento emocional. Entendem? Então, os sentimentos, eles nos dão preciosas lições. E pensem assim, que os sentimentos é um diamante bruto, que a gente, quando pega ele, a gente vai lapidar e ele se transforma num brilhante. Certo, meu povo? Vamos lá, então. Quando eu não aceito um sentimento, o que acontece? Qual que é o movimento? Antes de entrar na raiva, eu quero explicar isso para vocês. Cheguei a me engasgar, faltou vinho aqui. Gente, quando eu nego meus sentimentos, quando eu não aceito os meus sentimentos, a minha sombra, ela fica maior. Então, o movimento que eu penso de esconder, ele acaba se tornando um rombo na minha vida. E aí, eu vou deixando... Ai, gente, só um pouquinho. Eu vou deixando... Desculpa. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Ai, meu Deus, pior que não dá nem pra cortar o vídeo, né? Quando é ao vivo, não tem jeito. Então, eu vou deixando a minha sombra me conduzir. E isso vai num movimento inconsciente em que o meu inconsciente vai virando um lixo emocional. Então, não é porque eu nego ou porque eu não aceito que o resultado não vem. Qual que é o resultado? Várias disfunções. Disfunções de culpa, de desejos estagnados, de trauma, de bloqueio, de medos, e isso vai juntando até virar o quê? Uma psicopatologia. Pode ser uma psicopatologia simples, como uma depressão leve, como pode ser algo mais severo. Então, tudo aquilo que a gente não quer mexer, que a gente não quer olhar, a gente vai pagar o preço com doença, com psicopatologia, entendem? Com todos esses movimentos que a gente vai criando quando a gente resolve não olhar para aquilo que a gente precisa, certo? Vamos lá. E aí, meu povo, quem sente raiva aí? Eu quero saber, quem sente raiva e quem não sente? Quem não sente, fala, eu não sinto. Coloquem aí para eu saber se é só eu que sinto raiva.
Vão entrando, podem entrar. Muito boa noite. Vamos lá, quem sente raiva? Gente, o que acontece? É o que eu falei no início da nossa live, eu já dei uma palhinha. Ó, Espaço do Beija-Flor falou, eu sinto raiva. Clau também, eu sinto e muito. Ó, o povo de coragem, esse povo é muito parecido comigo, eles falam mesmo. O Roger falou, depende do momento. A Luciana, eu sinto até demais. A Lígia também. Eu adoro. Esse povo é muito, muito, muito eu. Gente, a gente sente raiva sim. E o que é a raiva? Enquanto sentimento, raiva, sentimento. Vamos lá. A diferença que eu fiz entre emoção e sentimento. É um sentimento de protesto, de insegurança, de timidez, de frustração contra algo, alguém ou contra mim mesmo, eu mesmo. Entendem? Então, a raiva, enquanto sentimento, ela é isso. Um protesto, uma insegurança, é um sentimento de frustração, de timidez, de impotência, entendem? Contra algo, alguém ou eu mesma, certo? Isso acontece quando? Quando o nosso ego se sente ferido. Então, o movimento é, eu me sinto ferida, eu sinto raiva diante de tais circunstâncias, certo? Quando eu sinto a raiva, emoção, é quando eu esboço o quê? Um estado de fúria, de ira. É aquilo que sai de mim para o mundo sem nenhuma construção cognitiva. É aquele impulso, né? Então tem gente que usa a raiva só como emoção. Ai, desculpa, falei demais, eu sou assim mesmo. Ai, saiu sem pensar. Então tem gente que sempre opera nesse modo, né, gente? Que não faz esse movimento de passar pelo nosso cognitivo e fazer uma construção a respeito disso, certo? Quais são os aspectos negativos da raiva? Vamos olhar, porque todo mundo sabe o que é ruim sentir raiva, né? Só que eu digo uma coisa, tem muito mais aspectos positivos na raiva do que negativos. E vocês vão entender por quê. Os aspectos negativos da raiva, gente, é quando eu uso a raiva apenas como uma resposta emocional. O que é a resposta emocional? Aquilo que sai de mim para o mundo sem filtro, sem pensar. Alguém briga comigo, eu vou lá e falo mais alto e grito também. Alguém faz um sinal bonito para mim no trânsito, eu vou lá e devolvo o sinal. Então, eu tô sempre reagindo na emoção, com a raiva num movimento de emoção. Então, a parte ruim da raiva é quando eu me torno reativa e respondo sempre através das emoções. Então, toda situação que eu não concordo, que eu não gosto, que eu não estou de acordo, o que eu faço? Eu me torno reativa. Eu brigo, eu não aceito, eu me emburro. Então, essa é a forma de eu usar a raiva enquanto emoção. E isso é negativo. Quando isso se torna um modelo permanente de eu operar. É diferente de eu estar numa situação em que eu sinto aquela raiva, explodo, mas opa, eu volto. Certo, gente? Então, esse é um aspecto negativo da raiva, esses dois aspectos. Que é quando eu só uso como uma resposta emocional e quando eu me torno reativa às coisas que eu não concordo e que eu não aceito do outro. Aspectos positivos da raiva. A raiva tem uma função terapêutica preciosa. Que função é essa? É a função de... Ela dá vários sinais. A raiva dá vários sinais. Entre esses sinais está o quê? A nossa necessidade de proteção pessoal. Então, quando eu sinto que as minhas fronteiras, os meus limites estão muito flexíveis, eu sinto raiva porque alguém adentrou algo, fez algo que eu não queria, falou algo que eu não gostei. O que vem aí nesse recado? Opa,
eu preciso me proteger. Às vezes é uma proteção física, às vezes é uma proteção emocional, às vezes é uma proteção espiritual. Então, essa proteção vai depender do que eu estou precisando naquele momento. Mas a raiva, uma das questões que a raiva nos mostra é a necessidade que a gente tem de proteção pessoal. E vocês vão entender por que eu tô falando isso daqui a pouco. Certo, meu povo? Que mais que a raiva nos mostra? Aspectos positivos da raiva. Que a gente precisa ajustar algo na nossa vida. O quê? Ou um relacionamento, ou algo no nosso trabalho, ou algo no nosso mundo interno. Então, o que acontece? Os pacientes que vêm me procurar para terapia, o que acontece? Eles entram em contato com esse sentimento, raiva, medo, enfim, e sentem um desconforto. Quando eu sinto um desconforto, o que eu vou fazer? Eu vou buscar ajuda para olhar para isso, porque a gente não consegue, na maioria das vezes, geralmente a gente não consegue olhar para isso sozinho. A gente precisa sim de ajuda para organizar o nosso mundo interno. Entendem, gente? Então, quando eu reconheço que a raiva, ela tem essa função terapêutica de mostrar que a gente precisa da nossa proteção pessoal, que a gente precisa ajustar algo na nossa vida e que a raiva nos dá autoconhecimento, eu consigo fazer algo bom com isso. Entendem, gente? Faz sentido para vocês? O problema é a pessoa ser só raivosa. Essa é a questão. Aí que tá a disfunção. Mas a raiva, o que eu falo, a gente sente todos os sentimentos, a gente tem todos os sentimentos. Às vezes a gente não sabe nomear o sentimento, mas a gente sente, entendem, gente? Minha mãe conseguiu entrar. Então, vamos lá. Que mais? Inclusive, depois eu vou falar essa história. Faz muito sentido, né, Clau? Então, gente, a gente tem que entender que é impossível a gente viver sem raiva. Então, quem fala aqui, eu não sinto raiva, eu não tenho, não é que tá mentindo, é porque não entende o mecanismo da raiva. A raiva, ela possui inúmeras variações do mesmo sentimento. Então, vários sentimentos que a gente tem, ela tem como pano de fundo a raiva. Que sentimentos são esses? Vocês vão ficar impressionados com a gama de sentimentos que a gente tem, que o pano de fundo é a raiva, que a máscara da raiva são esses sentimentos. Vocês têm noção do que é isso? Vocês imaginam que sentimentos são esses? Coloquem aqui para mim, que sentimentos que vocês acham que são uma variação da raiva. Gente, vamos lá. Vingança. Vingança é uma coisa óbvia, né? É uma coisa muito fácil de a gente saber que vingança é uma das variações da raiva. Ira, indignação, irritação. As pessoas irritadas, elas têm como variação a raiva. Tristeza, Clau, perfeito, perfeito, perfeito. Mágoa, gente, mágoa, ciúmes, tristeza, depressão, indignação. O pessoal tá afinadíssimo aqui, adorei. É isso, gente. Mau humor, desgosto, amargura, rancor, ressentimento, hostilidade, desconfiança, rejeição, baixa autoestima. Tudo tem como pano de fundo a raiva. Mas o que mais a máscara que a gente mais usa para raiva, vocês sabem qual é? Já falaram aqui, foi minha mãe que falou, inclusive. A máscara que a gente mais usa para camuflar a nossa raiva. A mágoa, gente.
A principal máscara da raiva é a mágoa. Vocês sabiam disso? Faz sentido para vocês? A mágoa, ela brota, a mágoa brota de uma forma que eu não consigo lidar com um acontecimento ofensivo. Então, quando aquilo que eu não consigo lidar, aquela raiva que eu não consegui lidar, que aquilo que eu não consegui resolver, quando se perpetua, quando persiste no tempo, se torna uma mágoa. Então, a mágoa é uma forma inadequada de lidar com aquele acontecimento ofensivo e que persiste no tempo. E aí a gente pensa, mas eu me magoei porque o outro me falou umas barbaridades, porque o outro fez isso, porque o outro fez aquilo. Apesar da mágoa ser um contrato entre duas pessoas, né? O magoado e o ofendido, o que acontece? Eu tenho que entender que é o meu processo que eu preciso curar. Então, se eu me ofendi, eu tenho que trabalhar o que o outro fez comigo que entrou em ressonância comigo. Entendem, gente? Então, assim, não importa se o outro teve ou não intenção de me magoar. Não importa isso. A questão depende da forma que eu construí a relação e do entendimento que eu vou ter desse processo. Faz sentido para vocês? E aí? Como que fica? Quem tem muita mágoa, gente? Vocês sabem qual é a pessoa que tem muita mágoa? A vítima. A vítima é a pessoa que vive magoada, né? Que usa aquela mágoa para ter os ganhos, para ver como ela aguenta, como... E aí, a vítima, ela usa a mágoa. Olha o mecanismo. E isso a gente tem esses momentos de vítima também. Eu me incluo nesse processo, né? O que acontece? A vítima, diante da mágoa, usa a mágoa para usar a mágoa contra o outro. Então, eu sinto a raiva, mas eu transformo em mágoa para usar contra o outro. Porque ela não consegue se apropriar da parcela de responsabilidade sobre a situação que aconteceu. Entendem isso, gente? Faz sentido para vocês? Ó, o Luciano tá falando aqui, coração triste ressaca até os ossos, coração alegre formoseia o rosto. Jesus Cristo já falou isso, é verdade. Um coração alegre formoseia o rosto, com certeza. Então, gente, voltando, a vítima, diante da mágoa, ela usa sua raiva contra o outro para não se apropriar da responsabilidade dela sobre a situação em questão. E aí, a gente fica pensando assim, em que momentos que eu me faço de vítima para eu não me apropriar das minhas responsabilidades sobre o ato? Faz sentido para vocês? Porque é muito mais fácil, né? Eu falar que eu fui ofendida, né? Falar do meu ofensor. Mas por que aquilo teve ressonância em mim? Por que aquilo me magoou? E aí eu vou chegar nas nossas perguntas terapêuticas. Que perguntas a gente tem que se fazer quando a gente está diante desse sentimento? Para começar a trazer do inconsciente para o consciente. E aí poder se tornar uma pessoa melhor, né? Uma pessoa amadurecida emocionalmente. Que mais, gente? A mágoa, ela pode se transformar em vários padrões de pensamento também, assim como a raiva. Lembra que eu falei que a raiva, ela tem várias variações de sentimento, né? Que tem como pano de fundo a raiva. A mágoa também tem. E um dos panos dela, uma das máscaras que a mágoa usa também, o que ela pode transformar, a mágoa ela se transforma em quê? Em ódio, em vingança e até em tragédia.
Entendem isso, gente? Então, vejam como é mais fácil a gente tratar o problema quando ele tá mais simples. É a mesma coisa. Agora eu vou fazer analogia com os advogados, né? Os clientes vêm nos buscar para alguma situação. Ah, eu preciso responder uma ação e eu tenho 60 dias para entrar. Ok, o preço é tanto. Aí falta 2 dias do prazo vencer. Ah, eu vim te procurar porque lembra que aquela vez tu me falou que o preço era tal e não sei o que. Eu falei, tá, mas aquela vez a gente tinha prazo, aquela vez era outra circunstância, agora a circunstância agravou. E, gente, fazendo essa analogia do mundo do direito para o mundo mental, para o mundo psíquico, é a mesma coisa. Quanto mais a gente demora para fazer algo com os nossos sentimentos, com as nossas desordens, maior fica o nosso rombo. Mais caro a gente vai pagar esse preço, pela demora, né? Pela resistência em olhar e fazer o que a gente precisa fazer. Entendem isso? E eu vou falar depois para vocês sobre a raiva na visão sistêmica. O que acontece? Não só a raiva, mas todos os sentimentos, tá, gente? Eu gosto que aqui tem bastante constelador também. Então, assim, se eu sinto mágoa, a mágoa é uma máscara da raiva. A mágoa nos alerta várias situações, tá? Minha autenticidade está sendo ameaçada quando eu sinto mágoa. Minha vida necessita de proteção, e o que eu falei ali, essa proteção pode ser física, energética, mental, psicológica ou espiritual, ou pode ser todas elas. Entendem isso? E a coisa mais importante que quando eu sinto mágoa, é um sinal que eu estou esperando demais da vida e das pessoas. Estou esperando algo que elas não podem me dar. E aí eu me sinto magoada. Entendem isso, gente? Faz sentido para vocês? Tayana, essa live está sendo incrível. Gostaria de escutar mais vezes para fixar. Vai ficar salva, então tu vai poder fixar, vai poder ver quantas vezes quiser, tá? Ela vai ficar no feed, eu não vou tirar. Então, gente, dos alertas da mágoa, ó, a Yara tá falando, vixe, sinto tanta mágoa de uma pessoa e tô vendo que não é legal. Não é legal, porque é isso que eu digo. A mágoa, ela é um cordão energético com a outra pessoa. Então, a gente fica alimentando isso de uma forma negativa, de uma forma ruim, né? Então, é a mesma coisa do ódio. O ódio é a gente que falam, né? É o veneno que eu quero que o outro tome, mas quem toma sou eu. Então, gente, todo mundo tem raiva, todo mundo tem mágoa, e eu fico muito feliz com esses relatos de vocês aqui no chat, porque quando vocês escrevem isso, o que acontece? Expansão da consciência. Então, eu tiro coisas que estão no meu inconsciente e trago para a consciência. Quando eu trago isso para a consciência... Oi, Luísa, boa noite! Quando eu trago isso para a consciência, eu consigo fazer escolhas diferentes. Pode não ser ainda a escolha mais funcional, mas eu começo a adestrar o meu sentimento, as minhas emoções e começo a fazer coisas diferentes aos poucos. Então, esse reconhecimento, sinto mágoa, tenho mágoa de uma pessoa e isso não é legal, já é metade do caminho andado para a gente buscar a nossa cura, a nossa transformação. Entende? Então, olha só, quase acabando aqui nossa live. A mágoa pertence à esfera da raiva, que tem por função o quê? Acionar soluções para nos proteger. Quando estamos numa situação, agora vamos lá, as perguntas terapêuticas, gente, vamos lá.
Isso é importante até vocês anotarem. Quando eu estou numa situação que me sinto magoada, com raiva, a gente tem que se perguntar o seguinte. Pergunta número 1. O que a mágoa sufoca em mim? Essas perguntas terapêuticas são as perguntas que vão fazer a gente fazer o quê? A viagem do autoconhecimento, de trazer do inconsciente para o consciente. Então, essas perguntas terapêuticas são essas respostas que vai nos trazer o que a gente precisa entender. Então, a pergunta número 1 é: o que a mágoa sufoca em mim? O que a raiva sufoca em mim? Vocês coloquem o sentimento que vocês quiserem aí, certo? Que lesão esta mágoa causou em mim para que eu me sinta ofendido, ofendida? Que lesão esta mágoa causou em mim para que eu me sinta ofendida? Essa é a segunda pergunta. Até onde eu fui responsável pela existência deste sentimento? Terceira pergunta é essa. Até onde fui responsável pela existência deste sentimento? E a quarta pergunta: que posturas eu devo evitar e adotar para situações que me magoaram? Gente, isso é coach sistêmico, tá? Isso aí essas perguntas são conteúdos de mentoria. Uma mentoria minha é R$600, 1 hora. Então, olhem só o que eu tô entregando para vocês. Então, essas perguntas, essas 4 perguntas, são perguntas que a gente vai mergulhar no nosso inconsciente e promover o nosso autoconhecimento. Então, buscar isso sem pressa, sem preguiça. E o que eu falo assim, ó, gente, às vezes essas respostas, elas não saem na hora. Essas perguntas têm que trazer um desassossego na nossa alma, sabe? Pra gente ficar naquele processo vasculhando. Mas o que é isso? Que sentimento é esse? O que tá me sufocando esse sentimento? A mesma coisa é inveja. Por que eu tô sentindo inveja dessa situação, dessa pessoa, dessa... E aí a gente começa a trazer o nosso lixo para o nosso consciente, para fazer algo com isso. Então, essas perguntas são perguntas que vão começar a fazer a gente a sair da nossa matrix e ver a luz. Entendem isso? Faz sentido para vocês? E aí, gente, para essas respostas, para esses movimentos, a gente precisa de uma investigação corajosa. E é uma investigação corajosa acerca da gente, não do outro. Porque é só com a gente que a gente pode fazer essa transformação. Se a gente vai pensando que eu tenho que mudar o outro que me magoa, que me ofende, eu tenho que mudar o outro que não respeita meus limites, a transformação não acontece. Esse movimento, essa investigação, essas respostas é do meu mundo interno. Sou eu comigo mesmo. E mais ninguém pode fazer isso por mim. Faz sentido? E aí, gente, eu queria falar para vocês uma coisa. A raiva, né? Como que a raiva é vista dentro das constelações sistêmicas? Como que ela acontece? Bert fala o seguinte: tudo que a gente não resolve, quem vem depois da gente vai ter que resolver, vai ter que pagar o pato. E o que acontece? Eu vou trazer um exemplo para vocês de um movimento. O Bert usa muito isso nos livros dele para dar os exemplos para a gente poder entender. Uma avó que foi traída, certo? Essa avó foi traída, descobriu a traição, e essa avó, diante da traição, ela se calou. Ela não expressou a sua raiva, a sua dor, a sua revolta, a sua indignação
por aquela situação que aconteceu 50, 70 anos, enfim. O que acontece quando o vovó diz assim: não vou olhar para a raiva, não quero passar por isso, então vamos deixar assim porque fica melhor, fica mais tranquilo. O que acontece? Nasce, a filhinha já nasceu, e aí nasce a netinha dessa avó. E essa raiva passa da avó, que vai flutuando pelas gerações, tá? Essa netinha vai casar, vai encontrar um marido, esse marido vai ser um bom moço, e essa netinha vai sentir uma raiva desse homem que ela não sabe o motivo. E todo mundo vai ver esse homem, quem olha de fora, e vai pensar: meu Deus, como é que esse homem aguenta essa mulher? O cara não faz nada, ele não sei o que, ele é isso, ele é aquilo, ele é tão bom para ela e ela maltrata ele. Ela tem crises de raiva. E o que acontece, gente? É a raiva que a avó não sentiu lá atrás que passa na geração dessa neta. E aí, ela, em ressonância com essa avó, passa para o relacionamento dela, mesmo não tendo um marido que pratique a infidelidade. Aí ela pega esse sentimento e despeja naquele movimento que a avó deveria ter feito com o avô. Então, é o que eu digo. Tudo que a gente não resolve, quem vem depois da gente vai ter que resolver. Por isso que eu digo, quando a gente constela, a gente vai liberando um monte de gente do nosso sistema. Certo? Então, vocês veem como a gente tem que trabalhar os sentimentos. Tem que trabalhar os sentimentos. Eu fiz constelação de um rapaz que ele não dormia porque ele achava que ele não ia conseguir pagar as contas. Quando fomos olhar o campo, o que acontece? O pai e o avô tinham já passado por isso, e esse sentimento que não é trabalhado, ele vai continuar atuando nesse sistema, até que alguém diga assim: vamos olhar para isso e vamos resolver essa situação. É assim que acontece, gente. Então, na terapia, a gente vai intervir de um jeito, na constelação de outro, mas o que a gente não pode fazer é não ver, resolver não fazer nada, porque daí o problema não é só na minha vida, é o problema na vida de quem vem depois de mim, meu filho, meus netos, bisnetos e por aí vai. Entendem isso? Faz sentido para vocês? Sim ou não? Eu já tô até com calor aqui de tomar esse vinho. Então, gente, esse caminho... Ó, a Lisiane aqui, a minha xará, tá falando que quebrou muitos círculos de família. E é isso, a gente quebra as maldições quando a gente resolve olhar para isso. Não quando a gente bota para baixo do tapete. Boa noite, Maria. Entendem, gente? Então, o que acontece também? O que essa avó fez foi camuflar a raiva. Entendem isso? Obrigada, Maria. E quando? Por que a gente camufla a raiva, gente? Porque a gente quer passar aquela imagem que o outro não mexe comigo, eu não fico magoada com o que o outro fez, eu fico com aquela imagem de que eu estou no controle, que eu sou forte e nada me atinge. E aí o que acontece quando eu falo isso, quando eu faço isso? Quando eu camuflo a minha raiva, o que acontece? Qual é o sentimento que vem? Quando eu quero mostrar para o outro que eu estou no controle, que aquilo não me atingiu, que eu sou forte, é o movimento da avó, tá? É o movimento da avó lá de 2 gerações atrás. O que acontece? Essa avó, ela vive ressentida. Então, o ressentimento é a lesão que eu imputo a mim mesma por não saber lidar bem com o que o outro me causou. Entendem isso? Então, eu me ressinto porque eu não consigo
lidar com a lesão que o outro me causou. E aí eu me torno ressentida. Entende? Eu não uso o caráter terapêutico da raiva. Eu pego aquilo e continuo sofrendo aquela tortura do ressentimento. Entendem? E o que eu digo? A raiva mal orientada, gente, nos afasta de nós mesmos. Então, quando a gente se afasta da gente mesmo, o que acontece? Nós nos tornamos um peso. Peso para quem? Peso para mim mesma e peso para as pessoas que se relacionam comigo. Então, é por isso que a gente tem que entrar em contato com os nossos lixos emocionais para poder olhar para isso e fazer algo com isso. Porque, do contrário, quando eu me afasto do meu lixo, eu me torno um peso para as pessoas que se relacionam comigo, um peso para minha família, um peso para o meu parceiro e um peso para mim mesma. Entendem, gente? Entendem isso? Porque, no fundo, de tudo isso que eu falei, quando a raiva se apodera da gente, né? Quando a gente tem raiva em relação a alguém ou alguma coisa, no fundo, nós estamos decepcionados com a gente mesmo. Não é com o outro. Não é mesmo? Então, meu povo, é isso. O que eu quero que vocês saibam é que tudo é lição. Problemas são diamantes brutos. São diamantes brutos aguardando a nossa lapidação. O nosso amadurecimento. Então, tudo depende de como vamos lapidar a vida, o que a vida nos apresenta. E se vamos lapidar ou não. Nós precisamos transformar esse diamante bruto, essa nossa sombra, num diamante. E isso requer o quê? Coragem, boa vontade e persistência. É isso que a gente precisa para operar nossas mudanças. E a partir de hoje, todas as pessoas dessa live, as pessoas que assistirem essa live gravada depois, vão começar a pegar a raiva e vão dar colo para ela. Vamos olhar para essa raiva com amor, vamos olhar para essa raiva com aceitação e poder fazer algo bom com isso. Certo, meu povo? Vocês têm perguntas? Agora é a hora das perguntas. Falem aqui para mim. Deixa eu ver se tem perguntas aqui. Não importa o tempo, mas alguém vai pagar a conta. É bem isso, Débora. Perguntas, pessoal. Certo. Que saudade do meu filho. Já tô queimando aqui, gente. Então, meu povo, é isso. Coragem. Os problemas são esse nosso diamante bruto que a gente precisa coragem para lapidar e olhar para isso, certo? E agora eu lembrei, agora eu vi a minha mãe aqui falando, né? Porque a minha mãe, ela tá sempre no centro espírita, fazendo palestra e tal. E ela fala também dos sentimentos, né? Mas os sentimentos na esfera espiritual. E aí hoje ela até comentou que falou que eu sou psicóloga, consteladora e falo dos sentimentos na esfera psicológica. E que teve uma psicóloga lá que falou assim, a gente não pode falar sobre espiritualidade, né? E, gente, assim, eu tenho assim, eu acho que a maturidade nos dá isso, porque eu não fico mais encaixada no que eu posso e no que eu não posso. Eu entrego para o paciente aquilo que o campo me permite, aquilo que o campo se mostra. E se eu precisar falar de espiritualidade, eu vou falar. É um problema que eu não tenho que esconder, porque Deus está em todas as coisas, Deus está em mim, está em vocês. Então isso é algo que a gente não tem que se calar. É algo que a gente precisa trazer cada vez mais nos nossos assuntos. E isso, inclusive, é muito tema das minhas terapias com os meus pacientes, que a gente discute muito, né? Sobre essas questões de espiritualidade, de Deus, do divino em nós. E é isso. Então, o que a gente precisa, em qualquer profissão,
em qualquer atuação, é ser um instrumento de Deus na vida das pessoas. E isso não tem lugar, e isso não tem hora, e então toda hora é hora. E ser um instrumento, né? Um instrumento, entender que nós somos conduzidos por algo maior. E é esse algo maior que deve nos conduzir na vida. É isso, meu povo. Fiquem com Deus. Um beijo no coração de vocês. E agora vocês vão olhar para a raiva de vocês, responder as perguntinhas terapêuticas que eu dei aqui, que valem ouro. E bola para frente. Você é um instrumento divino também, Clau. Muito obrigada. Obrigada, gente. Um beijo no coração de vocês. E, mulheres, por favor, se inscrevam na Masterclass do dia 30 de junho, 21 horas. É um evento online gratuito, tá no link da minha bio. Vocês precisam se inscrever, porque o que eu vou entregar ali vale muito e vai virar muitas chaves na vida de vocês. Tá certo, meu povo? Fiquem com Deus e um beijo no coração de vocês. Te amo, minha mãe. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Pra todo mundo a vida é difícil, todos fazem seu sacrifício pra melhorar. Gratidão também. Vem do sol, Beijo, Lu. pelas nuvens negras, para iluminar o fim do túnel e a luz do céu. Beijo, Lamir. Seus desejos pra fazer você encher o peito e cantar. Beijo, pai. Merci, ma tante Leda.